Olá, amigos da prótese dentária, da odontologia, estudantes profissionais e principalmente meus alunos lá do curso técnico de prótese da FOP Unicamp. Hoje falaremos sobre ligas metálicas e algumas indicações. É o início da aula, uma introdução para a aula de fundição, né? Então, eu coloco essa imagem no início da aula para entendermos como a união faz a força. Temos diversos materiais nessa placa de informática, uma base, um plástico, um polímero, que tem grandes vantagens como material, facilmente modelável, ele possui uma certa estabilidade dimensional no calor, apesar de ser termoplástico, ele absorve bem os impactos, o que torna bastante resistente à fratura, né? Não é um material tão friável, quebra com impactos como o vidro, por exemplo. Então, bastante útil, né, a modalidade plástico desta placa. Bastante útil também os metais. Os metais, que são bons condutores de eletricidade, bons condutores de calor, presentes aí nessa placa também. Os metais, eles possuem a característica química de terem elétrons a mais nessa última camada, alguns elétrons a mais, e eles querem ficar livre desses elétrons. Eles doam elétrons, né? Querendo doar um elétron, ou dois, ou três, né? Então, a maior quantidade de elementos químicos são metálicos, elementos que estão doando elétrons. E eles têm essa característica de ter nuvens de elétrons ao redor dele, né? É isso que os torna bom condutor de eletricidade e de calor. O metal ele esquenta rápido e esfria rápido, né? E tem uma expansão térmica. Por isso que o trilho tem espaço, né, nos trilhos, porque só com o sol ele já expande e poderia causar problemas, a ausência desses espaços, né? Então, o metal, né, possui uma estrutura, né, cristalina, né, em que esses átomos, né, ao serem aquecidos, possuem um distanciamento. E o metal expande quando aquecido e esfria contraindo, certo? Então, já nesta placa também temos cerâmica, que possui um comportamento diferente. Ele é um isolante térmico, então demora para esquentar e demora para esfriar, né? São materiais refratários, né, que suportam temperaturas altas. Então, é outra categoria de materiais. Então, a união faz a força, cada um com suas propriedades, né? Unindo as forças, a gente consegue na prótese fazer diferentes trabalhos, né? Metálicos, metalocerâmico, né? Então, com cerâmica pura, metaloplástica, né? Então, a combinação desses materiais e a indicação correta é que fazem a prótese dentária obter sucesso, né? Então, esses metais, eles são obtidos de onde? Da natureza, né? Nas rochas, né? Então, os minérios, né? Então, eles extraem, por exemplo, a bauxita, né? Que é o alumínio com oxigênio, né? O óxido de alumínio. Então, geralmente o oxigênio está envolvido, né? Faz um processo de purificação e consegue o alumínio, né? Temos a hematita, né? Que é a extração de ferro, né? Só para lembrar, nossas células têm hemácias, hema é ferro, né? Possui ferro para transporte de oxigênio, muito importante o ferro na nossa hemácia, né? E o minério é a hematita, né? Também a magnetita, e temos a cromita, que é bem esverdeada, muito utilizado aí para a extração do cromo, né? Que está presente nas ligas básicas utilizadas atualmente na odontologia, né? Níquel cromo, cobalto cromo.
né? Então, pegando do início mesmo, vamos começar do zero, né? Uma importância para trabalhar com metais foi a descoberta e o domínio do fogo, né? Isso na antiguidade da pedra, né? Que a gente começou a aproveitar, né, as vantagens de cozinhar o alimento, por exemplo, né? Ficou muito mais fácil mastigar, isso trouxe mudanças anatômicas, inclusive, no ser humano, né? E mais para frente, coisa de 18 mil anos antes de Cristo, né, são encontrados aí naquelas camadas geológicas cerâmicas feitas pelo ser humano, ainda cerâmicas simples, né, muitas de argila, né? Então, começamos a perceber que o barro endurecia com o calor, né? E aos poucos começamos a misturar ingredientes, feldespato, caolim, o próprio quartzo, né? Então, para fazer porcelana, quem inventou isso foram os chineses, mais para frente ainda, né? Então, o polimento, né, ele foi descoberto aí, como o próprio nome diz, na idade da pedra polida. Eles começaram a polir as pedras, né, para ficar mais afiada, e foi o início de um acabamento mais refinado, e nessa fase a gente começou a descobrir que o ouro era um material bonito, chamava atenção, né? Ele não reage quase com nada, né? Então ele mantém o brilho amarelado, avermelhado. Então é um material muito maleável, né? Muito maleável. Então é possível unir, apertar, dobrar, né? Esticar, né? Então o ouro puro que acaba não tendo nem muita utilidade, porque ele possui características muito moles, né? Então, foi o primeiro metal que conseguimos aí. Assim começou a metaleira, né? Depois o cobre, né? O cobre também. E finalmente chegamos na idade dos metais aí, né? Quase 3 mil anos antes de Cristo, Suméria, Egito, Mesopotâmia, Creta, Grécia, Península Ibérica, estava todo mundo já esculpindo com cera, envolvendo aí no material refratário, começou com argila, depois foi evoluindo para outros materiais, e aí esse material endurecido era removida a cera com calor, ela derrete, fica um espaço vazio. O metal era derretido, esse método de derreter o metal foi melhorando e vertido dentro desse molde, dentro do refratário previamente aquecido, né? Então, essa técnica da cera perdida é usada até hoje, né, para fazer a técnica de fundição, né? A técnica de fundição. Eu não falei do glaze, que não tinha esse nome, né? É um nome mais técnico, né? Mas o glaze foi descoberto aí entre 4.000 e 5.000, quando eles começaram a aplicar um pó de vidro de baixa fusão sobre a cerâmica, né? Então esse vidro no forno vitrificava, impermeabilizando a superfície. Aí começou a ser possível reservar água dentro desses artesanatos, vamos dizer assim, de cerâmica com glaze, né? Que hoje a gente usa o glaze, também é um vidro de temperatura menor que sela a superfície, né? Tapando poros, bolhas de ar, eventuais porosidades, né? Microbolhas, né? Tornando a superfície, talvez, isso é polêmico, mais lisa, né? Então, aí a importância do glaze, né? Então, toda a parte, né, dessa de artesanato, bijuteria, o trabalho de ourives é muito parecido com o nosso trabalho na prótese dentária, né? Em fazer as coisas de cera, envolver num revestimento, esse é o nome, né? Derreter essa cera, tem que ter um caminho para essa cera derreter e para o metal entrar também. Esse negativo vai ser preenchido por metal, hoje através da centrifugação, algumas máquinas de forma diferente, né? Mas nós fomos trabalhando, evoluindo nesse caminho aí, ouro, né?
que tem uma temperatura até que elevada, mas não é alta fusão, né? O cobre, uma temperatura próxima do ouro. O estanho, baixíssima fusão, né? Faz soldas de estanho na parte elétrica, já comentada, né? Então, aí começamos a misturar o estanho com o cobre, inventamos o bronze, com uma temperatura um pouco menor, mais fácil de fundir, né? 10% de estanho, e o ferro, que já é um material mais duro, né? Mais temperatura mais alta, alta fusão, né? E que possui a desvantagem de reagir facilmente com oxigênio e enferrujar. A temperatura, muitas vezes, é diretamente proporcional à dureza, né? A temperatura mais alta torna aquele metal mais duro, né? Então, isso era muito importante naquela época das guerras. Quem dominava o metal com uma temperatura mais alta faziam armas, por exemplo, mais duras, né? Isso era importante, inclusive, né, nas tretas da Mesopotâmia. Mesopotâmia. Então, hoje uma aula bem divertida, né? Podem perceber que a aula hoje é de ouro, né? O ouro sempre, como eu disse, se destacou, mas quimicamente ele é interessante, né? Os átomos ficam bem próximos, é um material denso, pesado, né? Em torno de 19 gramas por ml, né? ml é 1 centímetro cúbico, né? Imagina um quadradinho de 1 centímetro, todos os lados um cubo de 1 centímetro cúbico. Então, de ouro, 19 gramas, é um dos metais mais densos que tem, né, pela proximidade aí desses átomos. E se a gente acrescenta cobre, ou prata, zinco, esses átomos se diluem uniformemente dentro da estrutura cristalina do ouro, né? Então, aproveitando assim as propriedades do cobre, como maior dureza, então a gente pode tornar o ouro mais resistente, diminuindo a quantidade de ouro, né? Então, aproveitando aí as propriedades de outros metais, né? Taggart, em 1907, foi o primeiro cara que fez aí a técnica da cera perdida, né, dos egípcios lá, né, em fazer algo de cera, um dente no caso, né, uma coroa total, envolvendo o revestimento, derreter a cera por um caminho e o metal entra por esse conduto de alimentação, né, esse caminho, o nome. Então, corta o caminho, vai sobrar só o dente e aí adapta no modelo. E depois na boca do paciente, um trabalho metálico, né? Então, a composição da liga, né, que é uma combinação de metais, é que vai determinar a indicação. É muito importante ler a bula do material, né? Então, existem metais para prótese removível, né, que são metais bem com uma dureza elevada, né, com metal com uma temperatura até um pouco mais alta, que é o cobalto, né, e que possibilita fazer grampos finos, né, quando esse metal, quando ele tem uma espessura fina, ele consegue ser flexível sem quebrar. Agora, numa espessura mais grossa, ele não é flexível, ele fica rígido, como as barras da PPR, o grampo de oposição, né? O grampo de retenção é que tem a flexibilidade por ser mais fino, né? Então, a gente tem que usar metais adequados para fazer uma PPR, assim como a gente tem que usar metais adequados para fazer uma prótese fixa, cimentada, que vai cerâmica, né? Existem metais que são para aplicação de cerâmica, né, para fazer prótese fixa, né? Então, observando aí a classificação periódica dos elementos. Não vai embora, eu sei que muita gente não gosta de química, calma, é divertido, né? Vamos ver aí os metais, aonde estão aí nessa tabela periódica. A maioria é metal, veja só, né? A maioria desses elementos estão querendo doar alguns elétrons, né? E possuem essa nuvem metálica aí, né? Temos também os semimetais, né, em que podemos ver aí o silício, que é muito importante para cerâmicas, né, que possuem sílica, né, que é uma união, o óxido de silício, né,
forma essa estrutura que está presente aí na cerâmica, no alginato, que tem sílica, né? E revestimento, porque faz expandir o revestimento, né? A sílica, ela muda de formato, a mudança alotrópica, ela expande no calor, então ela é usada, essa propriedade, né, para expandir o revestimento, né? Então a sílica é uma coisa muito... tem um valor grande na prótese dentária, inclusive a importância de usar máscaras apropriadas e não respirar a sílica. Então a silicose é um problema, né, inflamatório aí nos pulmões das pessoas que trabalham com isso, né, em que vai tendo uma inflamação para isolar aquela sílica e o pulmão vai ficando com uma certa rigidez, resumindo. Então, e outros, né, família aí dos elementos químicos, que são os não metais, eu vou destacar aí o carbono, né, que tão importante nos polímeros, porque carbono, 4 ligações químicas, né, formam cadeias de carbono, macromoléculas, da onde vem a polimerização. Então, vejam aí, para lembrar aquela primeira imagem da aula, né, que esses elementos se combinando, né, e a gente aproveita, né, cada característica de cada material. Né? Então, os gases nobres também, os gases nobres que são os metidinhos do pedaço, são egoístas, né? Eles não quer conversa com ninguém, não se liga com ninguém, não se apaixonar, então nem não se apaixona. Então, porque eles são autossuficientes. Esses elementos químicos, eles têm 8 elétrons na última camada, que é o sonho de todos os elétrons, né? Aqueles que doam elétron querem ter 8, aqueles que recebem elétron querem ter 8 na última camada, aqueles que compartilham elétrons querem ter 8, todos querem, 8 é o número mágico dos elétrons, né? E ele já tem, então eles não reagem, são inertes. O importante, que eu não estou vendo, que tem a foto de um tiozinho ali, que não dá para ver, é o gás argônio, né? O terceiro, de cima para baixo, né, que muitas máquinas de fundição, né, numa atmosfera de argônio, ou seja, quando está derretendo a liga por indução, né, precisamente na temperatura daquela liga, que é bom porque não queima, está mais preciso, né, é como se fosse um micro-ondas, né, por indução derrete a liga, num ambiente de argônio, ou seja, não tem oxigênio. Então a liga não oxida, não tem oxigênio para interagir com esse metal. O argônio fala, tô afim de ser não. Mesmo estando naquele calor todo, tô afim não. Então, a liga já sai da fundição mais bonita, mais limpa, mais clara, né? Então, um tipo de fundição, assim, moderno, né? Então, utilizando o argônio, ou o vácuo, às vezes, dependendo da máquina, tá? E temos alguns que são gases desses componentes, desses átomos, né? Temos alguns que são líquidos, aí temos que citar o mercúrio, né? Que foi utilizado tanto tempo, né? Na odontologia, e depois agora, principalmente pela sua toxicidade, está sendo abandonado, né? Embora ainda a gente vê pessoas fazendo amálgama, né? Mas é um material certamente fadado à extinção, né? Primeiro porque não adere ao dente, né? Então, o índice de fratura desses dentes é grande, maior do que a própria amálgama. A amálgama não quebra, mas o dente muitas vezes quebra a fratura, né? Alguma cúspide. Então, a tendência hoje realmente são os polímeros nessa área restauradora, né? Então, o mercúrio é utilizado aí para, inclusive, na mineração do ouro, né? Então, um risco enorme para o meio ambiente, tudo bem. Vai em frente o galho. O galho é outro material líquido, um metal líquido, né? Interessante, né? Porque essa é a prova que na temperatura ambiente não dá para quebrar o galho. Ele é líquido, né? Tá bom, essa foi melhor. Tudo bem, dá um joinha aí, se inscreve no meu canal só por causa dessa piadinha, hein? Por favor. E aí, os metais nobres, né? Esses metais nobres que reagem pouco,
né, que não tem muita reação com oxigênio, né? Às vezes eles reagem, por exemplo, com cloro, bromo, né? Não é que não reagem, não é um gás nobre, né? Não é tão metido assim. Alguma ligação eles fazem com alguns elementos, tá? Mas com oxigênio é pouco, então ele oxida pouco, né? Por isso que o ouro aí encontra pepita de ouro, né? Aquelas pepitas brilhantes, porque não reagiu com o oxigênio, né? Então esses metais, o ródio, tem tanta coisa feita de ródio, né? Até roda, eu acho. O paládio, né? Tem ligas que misturam com prata paládio na odontologia também, para prótese fixa. Né? Temos o próprio ouro, que combinado com paládio, também índio, para ter uma oxidação, aí se faz ligas de ouro cerâmico, né? A platina, né? e o irídio, né? São os metais considerados nobres. A prata tem uma ligação um pouco mais fácil com o oxigênio, alguns chamam de seminobres. Né? E uma coisa muito interessante é a temperatura de fusão desses metais. Tá? Matéria de colegial esse aí, hein? A temperatura de fusão, ela aumenta conforme nós vamos pesquisando cada metal em direção à seta vermelha, a temperatura aumenta, vai sendo mais difícil de fundir, precisa de mais temperatura, ou seja, aumenta a temperatura de fusão. Né? Então, vamos pegar algum exemplo. O estanho, que é uma temperatura baixa, que se faz solda, né? 232 graus Celsius para derreter, para atingir o estado líquido. Né? O alumínio, 658, aumentou um pouquinho, né? A característica dele é uma baixa densidade, né? Tem tanta coisa de alumínio, né? Isso aí mesmo, o cobre, o cobre já está aumentando a temperatura ali, ó, 1083, é bem próximo do ouro, que está na mesma linha, 1063, né? Então, o níquel, nickelback, né? Então, olha, alta fusão já. É bem parecido, na verdade, com o cobalto, né? Com o cobalto, que é o vizinho do cobalto, né? Então são ligas são metais bem parecidos na cor, na densidade, na temperatura de fusão, né? São próximas, o cobalto com a temperatura um pouco maior. Temos também o ferro, 1530, está aumentando, né? O cromo, 1900, ainda bem que tem pouco cromo nas ligas, né? Você pegar níquel cromo, não tem mais que 30% de cromo, senão a liga quebra, fica friável. Né? Então, o cromo é sempre menos que 30%. Né? Então, é errado se falar cromo-cobalto. Muito comum na nossa área a pessoa falar cromo-cobalto. Está errado, porque fala primeiro o metal que tem mais. No caso, é o cobalto. Cobalto-cromo é o correto. Níquel-cromo é o correto. Né? Então, um detalhe técnico, né? Olha aí, vamos aumentar agora a temperatura para valer. Vamos descer a flecha vermelha. Meu, preciso me concentrar. Molibdênio. Isso, eu troco o L pelo B, nem vou falar para vocês não confundirem igual eu. Molibdênio. Então, ele aumenta a resistência das ligas metálicas. As ligas de níquel-cromo, cobalto-cromo, podem possuir molibdênio, né? Olha a temperatura, aumenta a dureza da liga. Né? Agora, o Walterson é demais, não é Walterson. Quem diria que o W é tungstênio, né? Eu não diria. Então, 3.410 essas brilas que a gente usa de tungstênio, broca de tungstênio, filamentos de tungstênio para microscópio eletrônico, várias utilidades, né? O tungstênio, né? 3.410 graus para derreter esse negócio. É duro para chuchu, tanto é que desgasta níquel cromo, cobalto cromo, te dá acabamento com essas brocas, né? Ela é bem mais dura, né? Então, o titânio, 1675, não dá para fazer a fundição no maçarico, ele é muito reativo, o titânio, quando ele recebe calor, vai reagir com tudo, vai virar uma pururuca, então ele precisa, é um metal difícil de trabalhar, o titânio, né? Requer equipamentos caros, com fundição por indução, com argônio ou vácuo, né? Então,
e a temperatura bem precisa para fundir o titânio. Por isso que é caro, porque o titânio é bastante encontrado na natureza, né? Tem bastante. O problema é trabalhar com o titânio, que encarece, né, os materiais de titânio, né? Então, berílio também, vamos falar sobre o berílio e algumas, né, metal com berílio, sem berílio, o que usar, tá? Então, como decidir? É o que vamos entrar nesse tema, não desliga esse negócio, né? Às vezes eu me atrapalho um pouquinho, mas aguenta firme aí, tá? Eu vou em frente, né? Qualquer dúvida, você põe a perguntinha aí no canal que eu respondo, ok? Então, até agora, tudo ok. Respira fundo, um pouquinho mais dessa tabela periódica. Outra informação importante, bem parecido ao raciocínio, que é a densidade, né? Quantas gramas tem no centímetro cúbico ou ml, né? Quantas gramas pesa esse metal tendo esse volume padronizado? Então, a densidade também, quanto mais para baixo, só que um pouquinho mais para o meio na tabela periódica, né? Então, vai aumentando a densidade desses metais, né? Então, olha aí, só para você perceber, alumínio tem 2,7 gramas em 1 ml. É leve, por isso tem bicicletas, etc., a cadeira de roda de alumínio, né? Então, cobre, 8,9 ml, né? Gramas por ml. Né, fica um pouquinho mais denso, mais pesado. Né? Então, a prata, um pouquinho mais, desceu, aumentou. Né? O ouro, Cacildes, 19,3 gramas, pô. Meu, isso é pesado, em 1 ml, né? Um quadradinho de 1 centímetro cúbico, né? 19 gramas, né? 0,3, ele tem o chorinho. Né? Então, um material que se destaca aí, né, por essa densidade. Né? E com o aumento do ouro, uma das vantagens foi as próteses ficarem mais leves. Começamos a usar metais níquel cromo, cobalto cromo, que tem a mesma densidade. E são vizinhos, são íntimos, são muito parecidos. São tão parecidos que se eu pegar na mão, não sei quem é o níquel ou quem é o cobalto. Né? Só se eu tiver alergia. Aí eu percebo, porque níquel, vamos falar daqui a pouco. Então, ferro, né? Então uma densidade aí 7, um pouquinho menor. Né? Então, o cromo também 7, na faixa 7. Então, vamos descer, né? Começa a aumentar de novo, 10,2, até chegar aí no tungstênio, 19,3, né? A mesma densidade que o ouro, metal denso. Né? Então, o titânio se destaca por sua leveza. Né? A gente usava ouro, era 19 gramas o ml. Aí passou para o cobalto, caiu pela metade, né? 9, mais ou menos, arredondando. Aí passamos a titânio, diminuiu pela metade de novo o peso dos trabalhos. Os trabalhos foram ficando mais leves e mais biocompatíveis, porque essa é a grande vantagem do titânio. Né? As células adoram o titânio. Né? O titânio é parceiro das células. E o berílio, que às vezes é acrescentado nas ligas, né? Para facilitar a fundição, tem algumas vantagens, o berílio já vamos comentar, e que é um metal também com baixa densidade. Então, a densidade, por que nós estamos estudando densidade? Porque muitas vezes no laboratório a gente quer fundir um trabalho, quero fundir essa caneta aqui, por exemplo, eu quero transformar ela em metal. Então, eu ponho um conduto de alimentação, envolvo para o revestimento, né? E aí eu fico pensando, né? Na verdade, um pouco antes eu fico pensando, olhando para a caneta, né? Quantas pedrinhas desse metal que eu vou usar eu preciso para fundir essa caneta? Uma pedrinha nem a pau, precisa de uma, 2, 3, 4, 5 pedrinhas. Será que dá? Pô, demorei tanto tempo para fazer artesanalmente essa caneta. Se faltar metal, o prejuízo não está no metal que você perdeu, está no tempo que você perdeu para fazer a caneta, vai ter que fazer ela de novo. Ah, quer saber? Eu vou por 6 pedrinhas, assim sobra. Aí eu não perco a caneta. Mas será que você não está desperdiçando metal? Também é prejuízo você desperdiçar metal, colocar muito metal a mais, até sobrar na fundição, não é legal demais, né? Existe um cálculo que você pode prever, né, quanto metal você precisa para fundir essa caneta. A primeira coisa, você pesa ela, né? Pesa essa caneta
né? A gente faz trabalhos com cera e resina, geralmente. Vou fazer um dente aqui de cera, uma coroa total de cera, um molarzinho aí inferior direito, pelo jeito, né? O 46 fiz de cera e vai virar metal. E o conduto de alimentação, que ali tem uma bolinha, depois eu vou explicar a câmara de compensação, mudou um pouco a técnica mais moderna, mas eu ponho o conduto de alimentação também, é o caminho do metal, né? É o caminho para a cera derreter e para o metal entrar. Então, pesa ele também, pesa todo esse conjunto. E aí você vai lá na bula do metal que você está trabalhando e vê qual é a densidade desse metal. Vai estar lá, density, geralmente em inglês, ou densidade, né? Vai estar em grama por centímetro cúbico ou grama por ml. E aí você multiplica pelo peso da cera em grama. Quantas gramas deu o seu trabalho? Deu 0,3. Ah, tá, só um dentinho, foi levinho, 0, quase zero, né? 0,3. E aí multiplica por 9, por exemplo, é a densidade da liga. E aí 0,3 vezes 9 vai dar, vai subir 1, vai dar 2,7, mais ou menos. Não, mais ou menos não, é isso, 9, 2, isso aí, 2,7 gramas. Você precisa de 2,7 gramas de metal para fundir esse dente aí, desse metal que você viu, que a densidade dele é 9. Né? Dependendo do metal, conforme varia aí a densidade, vai mudar esse peso, certo? Então, quanto maior a densidade da liga, né, mais, logicamente, mais metal vai ser necessário, né? Vai aumentar essa multiplicação. Ok. Quanto maior seu trabalho de cera, também vai precisar de mais metal também, né? Porque o seu trabalho é maior, né? Como um protocolo, parafusados, barras grandes, né? Tem que pesar a barra e ver, multiplicar pela densidade da liga que você vai usar, você vai saber quanto metal precisa para fazer aquele protocolo juntos com os condutos de alimentação. Tá? Então, liga metálica é o que não falta, ainda mais hoje em dia, né? Tem várias marcas, várias combinações de metais que são ligas, né? Então, tanto nobre como não nobre, ou metais básicos, né? Então, sempre tentando ler a bula, né? E se certificando da indicação, né? A indicação mais difícil é para aplicação de cerâmica. Fazer essa combinação de metal com cerâmica requer um conhecimento extra, né? Porque esses materiais, quando vão no forno, eles expandem, né? E eles têm que ter um coeficiente de expansão bem próximos, né? Porque eles vão expandir junto e contrair junto. Na verdade, na hora que contrai o metal, contrai mais e puxa a cerâmica e dá uma resistência compressiva, uma resistência a mais na cerâmica. Então, o coeficiente de expansão térmica do metal é sempre um pouquinho maior que o coeficiente de expansão da cerâmica. Essa diferença aumenta a resistência do trabalho. Então, você precisa saber o coeficiente de expansão da sua cerâmica para utilizar o metal adequado, né? Então, o metal indicado para aquela cerâmica, compatível, né, com aquela cerâmica, né? Tem metais que são para prótese removível, né? Tem metais que são para metalocerâmica, são metais para prótese fixa, mas não cerâmica, como metaloplásticas, né? Então, sempre respeitando a indicação. O ouro foi o primeiro, né? Então, a gente chegou a usar, eles classificaram o ouro como tipo 1, o ouro praticamente puro, né? 24 quilates, né? Que é bem mole. O dentista limpava a cavidade de uma cárie, ia colocando essas folhas de ouro, apertando, brunindo, essas partes iam se agregando, se unindo, e brunindo dava o formato, amassava aquele ouro na cavidade, né? E um material nobre, né? Então, que não oxida, resistente à degradação. Então, resolvi o problema, né? Aí, para fazer fundição, ele é muito mole esse ouro, né? Não vai resultar em peças resistentes. Então, os fabricantes começaram a adicionar cobre, prata, zinco, né? Para aumentar a dureza desse material, aumentar a resistência
flexural, né? Mas ainda não estava boa a resistência flexural. Dava para fazer um dente, com ouro tipo 2. Né? Então, um material resistente, você esculpe de cera, um dente, uma onlay, né? Uma coroa total, e aí funde aquele ouro tipo 2. Não dá para fazer próteses com 3 elementos, porque ele não tem resistência adequada. Com pônticos não dá. Tá? Aí começaram a reclamar da estética. Né? Pô, esse ouro aqui era bonito, mas agora não é mais. Não dá para fazer da cor do dente? Tá. Aí eles abriam uma janela naquela prótese, né? Uma cavidade, em que prensava resina acrílica. Né? Surgiram assim a resina termo, né? Que era mais mais resistente. Né? Então ficava à frente da cor do dente, da onde veio o nome vinir, que chama-se faceta, né? Uma faceta de resina. Né? Então, o início das próteses metaloplásticas. Né? Aí depois veio a resina foto para fazer essas vestibulares, ficou muito mais bonito e muito mais fácil. Né? Então, ouro tipo 3, então eles acrescentavam mais cobre, mais zinco, e aí dava para fazer, então, próteses com pônticos, próteses de 3 elementos. Né? A ouro tipo 4, mais cobre, mais outros ingredientes, para, então, ter uma maior resistência, a gente poder fazer grampos de PPR, né, não tão finos, eram grampos largos, uma prótese muito pesada, né? Porque imagina a quantidade de ouro que ia numa PPR, por exemplo, né? Então, até pelo peso do ouro todo, né? Então, próteses pesadas, a pessoa andava, né? Cabeça torta, assim. Então, brincadeira. Com a desvantagem dos grampos largos, né, para ter uma resistência adequada. E depois veio o ouro cerâmico, que eles colocaram ingredientes como o índio, para ter uma oxidação, né, paládio, né, então platina, são metais aí nobres, né, formando uma liga com maior dureza, né, para aplicação de cerâmica, né, aplicação de cerâmica. Né? Então, são os tipos de ouro aí utilizados na odontologia peronomútil, né? Muito raro fazer um trabalho de ouro, porque em 1928 aí a gente já estava tentando alternativas, né? Metais alternativos ou metais básicos, né? Então, que saíssem um pouco dos metais nobres para baratear mesmo, né? Então, aquelas ligas que tiverem menos que 25% de metal nobre são consideradas ligas básicas, né? Se tem 5% de ouro, já não é nobre, não é uma liga nobre, não, né? É pouca coisa de ouro aí, né? Então não resolve muito, tá? Então, menos que 25%, então já é considerado uma liga de metal básico. Ela é, como nós vimos, ela é mais leve, né? Ela tem menor densidade, isso é uma vantagem, próteses mais leves, né? Que o ouro, que é um metal de referência, né? Maior módulo de elasticidade. Para falar isso, eu preciso pensar um pouco, e eu gosto de pensar junto para que vocês entendam. Né? Módulo de elasticidade é uma fórmula matemática, que é tensão sobre deformação. Então, quanto mais deforma, né, é menor o módulo de elasticidade. Né? Quanto mais aguenta a tensão, né, sem deformar, maior o módulo de elasticidade. Então, esses metais básicos que têm maior módulo de elasticidade, na verdade, eles deformam um pouco, né? Eles, né, quando aplicam uma tensão, eles não têm uma deformação tão grande, né? Então, isso é ter maior módulo de elasticidade, né? Então, são metais mais rígidos, né? Podemos falar que eles são mais rígidos, deformam pouco, né? E, consequentemente, eles são mais duros, né? Metais com uma dureza bem maior que os metais nobres, né? Nobres. Então, áureum, né? Significa brilhante. Ok, custos reduzidos. Esse foi o motivo do abandono do ouro dos trabalhos, que é um material fantástico. Né? A gente, num ouro tipo 2 ou tipo 3, quando a gente dá acabamento, né, passa broca, o ouro ele vai tendo uma certa deformação, né? É isso que é a característica.
de ter um módulo de elasticidade menor, né? Ele deforma com essa tensão, e aí ele adapta, que é uma beleza, né? Ele fecha o espaço. Fechar é impossível, sempre vai ter um espaço, né? Mas se medir ali em torno de 25 micrométrios, né? Então, a durabilidade tende a ser maior, as bactérias não penetram, ainda mais preenchendo essa área com cimento, né? Então, um cimento resinoso, que tem baixa solubilidade, por exemplo, a tendência é que esse trabalho dure muito. Agora, se você pega um níquel cromo, que é um metal básico, e tem um espaço pequeno, né, e você passa a broca para tentar adaptar aquilo, né? Você vai afinando aquele metal, vai afinando, afinando. Quando você passa de 0,3 milímetro, ele tende a dobrar e quebrar. Ele acaba fraturando, e aí o bordo fica todo irregular, né? Com algumas falhas nesse bordo, olhando no microscópio. Essa é a grande desvantagem desses materiais básicos em relação ao ouro, né? Então, essa adaptação é pior, tá? Então, o próprio Schellenburg tem algumas indicações, eu coloquei aqui, é um livro desatualizado, porque, né, é antigo, né, mas é uma referência na prótese fixa, em que ele coloca a indicação para algumas próteses fixas de metal, né, que está cada vez mais raro fazer fixa de metal, né? As metalocerâmicas, que eu ainda acho que é o feijão com arroz aí dos laboratórios, né? E das próteses removíveis. A gente vê aí que, por exemplo, o cobre-alumínio, ele chama de bronze-alumínio, o metal amarelo, tipo Duracast, alguns falam que é metal de torneira. Então, um metal que veio para enganar, né? Para a pessoa que queria falar que tinha ouro na boca e tinha aquele metal amarelado. Ah, olha, tem ouro, né? Dava um status, mas na verdade era cobre. E nessas áreas entre os dentes, por exemplo, onde não passa a escova, né? O metal vai oxidando, vai ficando esverdeado, escuro, né? Então, uma grande oxidação aí desses trabalhos, né? Alguns usam como núcleo dentro das raízes dos dentes, fazer núcleos metálicos fundidos, né, para ter o preparo para cimentar, né, uma peça, né, mas é um metal que cada vez menos se usa, né. Inclusive os núcleos, né, estão sendo substituídos por fibras de vidro, outros materiais que aderem, né, que fraturam, menor chance de fraturar a raiz, né. O metal é muito rígido dentro desses núcleos, então existe essa tendência de não usar metais dentro das raízes hoje, mas ainda usa, né? Então, e ainda usa esse metal cobre-alumínio para fazer esses núcleos, porque é um metal mole, fácil de fundir, fácil de preparar. Não vou falar mole, porque não é mole, né? Então, mas tem uma dureza menor do que os outros metais, então você desgasta, que é uma beleza. Parece, na broca de diamante parece manteiga, né? Então você deixa no formato certo. Bem diferente do níquel cromo, que você precisa de várias brocas para preparar, que elas vão ficando careca, duro para chuchu, que a temperatura é muito maior, né? Então, algumas opções aí, né, para fazer metalocerâmica, prótese removível, geralmente hoje é cobalto cromo, né, um metal com uma dureza elevada que permite aí, né, fazer grampos finos, como eu já disse, né, os grampos de retenção, né, ao contrário do ouro, que eram grampos largos. Então, o cromo é o grande amigo aí da resistência à corrosão, né? Então, o cromo mantém aí o brilho, né? O brilho da peça, né? Não escurece, embora exista uma corrosão, ela não é tão evidente, né? Então, ela tem uma resistência. Só que nas ligas não pode ter mais que 30% de cromo. Então, ele fica friável, essa liga com muito cromo. Então, são ligas com quebradiças. Então, na odontologia, sempre pouco cromo, no máximo 30. Então, nunca fale cromo-cobalto. É cobalto-cromo. Tem mais cobalto do que cromo. Tá? O níquel ou cobalto, é esse daí o caso do cromo. Ou são ligas níquel, cromo ou cobalto cromo, né? Então, o níquel e o cobalto são eles que aumentam esse módulo de elasticidade, que eu já disse, a resistência, a dureza, eles são os responsáveis por deixar essa liga resistente, dura,
né, e com uma flexibilidade quando realizada, né, finas, em estruturas finas flexíveis, né, mais o cobalto do que o níquel. Né? Então, por isso que o cobalto cromo é tão usado nesses grampos de retenção que eu já citei, né? Em áreas retentivas. Eles têm que ter uma elasticidade aí para entrar pelo equador do dente e atingir uma área retentiva, né? Então, a grande desvantagem do níquel é a alergia. Muitas pessoas que têm alergia a bijuterias, né? Então, podem ter alergia ao níquel. E, às vezes, cimenta aí uma prótese que o níquel fica em contato com a gengiva, aquela gengiva fica sempre avermelhada, parece uma inflamação crônica, né? Então, existem casos de alguns autores citarem que prótese sobre implante, né, com níquel cromo, quando a pessoa tem alergia, né, às vezes a prótese é responsável por perder o implante, porque aquela inflamação da gengiva, então começa a afetar a osso-integração do implante e pode resultar em perder os implantes só porque a prótese possuía níquel. Então, existe uma tendência que começou na Europa de não usar níquel para prótese fixa, usar somente cobalto cromo, tanto para PPR, aí tem cobalto cromo para PPR, tem cobalto cromo para aplicar cerâmica, tem algumas formas de usar o cobalto da PPR e aplicar cerâmica, aplicando uma espécie de bonde, né, na estrutura para a cerâmica grudar, mas tem que ficar esperto com o coeficiente de expansão térmica, verificar isso daí, se é compatível com a sua cerâmica. Tá? Mas, então, são formas de aumentar aí o uso do cobalto, né, para saúde dos pacientes. Né? O berílio é pouquinho, é só uma pitadinha, 1, 2%. Né? Então, a liga parece que fica mais fácil de fundir ali no maçarico, porque diminui em torno de 100 graus a temperatura. Né? Parece que ela é mais fácil de cortar. Né? E quando a gente precisa oxidar esse trabalho, oxidar é levar no forno, né? Então, a uma temperatura alta e liga com oxigênio. Né? Então, oxida, a peça fica escura. E para aplicar cerâmica é um procedimento recomendado. Né? Então, essas ligas que têm berílio, né, elas têm uma oxidação escura. Parece que inibe um pouco o cromo, que é verde. Né? Então, falar, cromo, fica de boa que eu que vou oxidar aqui. Tá? Então, é uma oxidação cinza, acinzentada. Agora, as ligas de níquel cromo sem berílio, quando na fundição a gente já percebe que a fundição já sai meio esverdeada. E quando vai no forno oxidar, ela sai esverdeada. E o verde atrapalha mais a cor, né? Para você reproduzir a cor que você quer, uma base verde é pior do que uma base cinza. Né? Então, muitos usam as ligas com berílio por essas facilidades aí que ele fornece, né? Uma oxidação sem verde, né? Uma facilidade de fundir, um acabamento mais fácil, mas, né, o berílio, quando inalado, ou seja, durante o acabamento, produz gases de berílio, então usa a máscara correta, a primeira dica, a máscara, né, a melhor que tem, né, aquela anti-Covid mesmo, né, que possui 3 camadas, possui, né, uma espécie de um filtro e tal, porque a de dentista, aquela de pano, passa gás de berílio e você pode se contaminar e ter uma doença chamada berilose. Né? Isso, logicamente, com muito trabalho, com muita liga, por alguma somatória de tempo. Né? Então, existe uma medida de segurança, que é o pessoal que trabalha com segurança no trabalho, né? Então, que é 2 micrometros aí por metro cúbico é o limite aí aceitável para trabalhar com berílio. Né? Eles medem essa concentração no ar. Tá? Então, primeira coisa que se você pedir, eu quero fundir níquel cromo, se liga na dental, você tem níquel cromo aí? A atendente deveria perguntar, você quer com berílio ou sem berílio, né? Então, porque existem essas duas opções, tá?
A gente fala, eu quero com brilho, lógico, brilha mais, né? Eu quero com brilho, né? Com brilho é mais bonito, né? Mais lisinho, né? Então, mas não é brilho, é berílio, tá? Então, tá, agora entendi. Então, preciso pesquisar para que serve o berílio. Então, o titânio é o metal espetacular, né? Elevada resistência, muito leve, biocompatível, as células amam o titânio, né? E é por isso que ele é utilizado aí em taco de golfe, submarino, nave espacial, cadeira de roda, né? Carro de corrida, implantes dentários. Inclusive, recomendo a quem está começando aí pesquisarem aí o Branemark, né? O cara, né? Ele descobriu o titânio para a gente, né? Ele era engenheiro e descobriu acidentalmente que o titânio grudava no osso, né? Ou o osso grudava no titânio. Ele descobriu essa coisa que se chama osteointegração, né? E aí ele resolveu fazer odontologia e inventar um parafuso feito de titânio que possui um encaixe de um outro parafuso, um hexágono para não girar, né? Então, um encaixe de um hexágono, um parafuso que prende. Ele descobriu tudo. Ele descobriu, não, ele inventou tudo. Deu de presente aí, né? Como fazer implante, qual material ideal, né? Embora existem outros materiais. Né? Então, uma homenagem aí para esse, digamos, cientista odontólogo, né? Que inclusive morou no Brasil, aí em Bauru, né? Alguns anos. Né? Então, que possibilitou surgir toda aquela gama de implante que existe hoje, com diferenças, né? Abriu o leque. Ok, então o titânio tem essa característica de uma alta biocompatibilidade, né? Então, usado aí na medicina, próteses, todas as partes do corpo, aí, praticamente, né? Então, também tem componentes de titânio, né? Agora, o titânio tem uma característica também interessante. Primeiro é que, eu já disse, ele é muito reativo, muito difícil fundir ele. Para derreter, a temperatura é alta, 1675, nessa faixa, varia de acordo com a liga, tem ligas de titânio, alumínio, vanádio, muda um pouco menos biocompatíveis, mas ligas de titânio também, né? Então, para fundir isso, precisa de algum equipamento com o ambiente controlado, não pode ser com presença de oxigênio, maçarico, que vai virar uma pururuca, não vai dar certo, né? Então, como ele reage muito, precisa ter um ambiente não reativo, inerte, né? Por exemplo, o gás argônio, que eu já disse no início da aula, né? Então, fundir nesse ambiente de argônio, isso encarece, logicamente, o trabalho com titânio. Aí eu pergunto, posso aplicar cerâmica no titânio? Eu fiz um coping de cerâmica aqui, eu queria aplicar um coping, né, uma base para prótese fixa, né, reduzido o formato do dente, para aplicar cerâmica, né, que é a parte estética, fica bonitão. Posso aplicar cerâmica nesse titânio? Pode. Só que o titânio não pode, de forma alguma, passar de temperatura de 883. Ele não funde. Para ele derreter é só 1600 e pouco. Mas ele tem uma mudança alotrópica, ou seja, os átomos se reorganizam e formam uma grade cristalina diferente, que é friável. A fase beta, quando ele se transforma em beta, ele quebra fácil. Então, passou de 883, lascou. Tá? Então, vocês podem inventar uma cerâmica para a gente que tem uma temperatura menor que 883, né? Então, inventaram, né, algumas cerâmicas feitas para aplicação sobre titânio, né? Sobre titânio. Então, a cerâmica aí de ultra baixo ponto de fusão, né? Temperatura mais baixa que as cerâmicas convencionais, que vão 900, 920, 960, né, que as cerâmicas atuais, né, que comprometeriam a resistência desse coping de titânio, né? Então existem algumas cerâmicas aí, né, feitas para serem aplicadas sobre o titânio, né? Sempre então a indicação dos materiais, né, para o trabalho correto, né? Vou passar por algumas ligas metálicas usadas aí nos laboratórios desse mundão, né? Para nós que estamos começando aí, né, já terem um contato como comprar as ligas. Elas geralmente vêm em pastilhas, né?
Então, essa fábrica é famosa, alemã, da Bego, né? O site é riquíssimo em informações, né, sobre os materiais que eles produzem, inclusive dá para traduzir. Então, virou 99. É um níquel cromo molibdênio para dar resistência, né? Aumenta a dureza. Essa liga, quando eu me formei técnico, em 1996, né, e comecei a fazer minhas fundições lá para 98, né, era a liga que todo mundo usava, né? A mulher do James, a mulher do James é Vera Bond. Mais ou menos, né? Tudo bem. A Vera Bond, ou Vera Bond, é uma liga de níquel cromo, em que criou-se depois a opção com berílio, né, que é Vera Bond 2. Né? Então, a gente usei muito essa liga durante o tempo, uma liga americana. Olha lá, olha a bula lá, que é a tal da bula. Lá tem as informações que a gente quer, ó, aprende a olhar isso daí, admirar. Então, o que tem lá? Tem resistência, né, alguns tipos de resistência, tem módulo de elasticidade, tem o alongamento dessa liga, a dureza, né, a dureza desse material, dureza Brinell, a densidade, olha lá, densidade, que número importante, 7,9. Então, quando eu fizer um trabalho de cera, eu peso essa cera numa balança de precisão, multiplico por 7,9 e aí eu sei quanto metal eu preciso para fazer aquela fundição com este metal aí. Aí inventaram também o Verasoft, que não podia aplicar cerâmica, porque possui uma temperatura mais baixa para fazer núcleos, né, metaloplásticas, quando você deseja um metal mais fácil de fundir, uma temperatura um pouco menor, mas também de níquel cromo. Né? Então, aí eles tinham que dar opções para o técnico. Olha só, eu estou aqui aplicando a cerâmica minha aqui no Verabond e ela está trincando, ela está trincando. O coeficiente de expansão da cerâmica que você está trabalhando e o metal que você está trabalhando tem que ser bem próximo, sendo que a do metal, o coeficiente é sempre um pouco maior. Coeficiente. Se ela está trincando, né, verifica o coeficiente de expansão da sua cerâmica. Né? E aí você compra o metal com coeficiente um pouco maior. E por isso que eles resolveram dar opções, né? Veja aí a Vera Bond 2V, aquela que você empresta e fala, vai e volta. Né? Então, não tem como vai voltar. Não reaproveitem esses materiais básicos, tá? Entre esses metais. Fundiu, o que sobrar, joga fora, tá? Embora seja possível, né, não é aconselhável. Pode, mas não deve. Né? Então, contaminação da liga, né? Então, ela pode perder resistência, ficar mais porosa, então pode comprometer seu trabalho. Tá? Diferente com os metais nobres. Metal nobre é possível a gente reaproveitar, desde que a gente coloque aí uma porcentagem de 2/3 aí de metal novo, tá bom? Essas são as dicas. Mas estamos trabalhando mais com metais básicos, não reaproveitem, só para fazer aí bijuterias, né? Fazer artesanato com essas sobras. Então, olha lá, fizeram um Verabond em que o coeficiente de expansão é um pouco menor do que o outro, né? Então, várias marcas fabricam a mesma liga, né, com a mesma indicação para fazer metalocerâmica, mas com algumas variáveis, variando o coeficiente de expansão térmica para você, né, adquirir aquela mais apropriada, aquele coeficiente mais apropriado para a cerâmica que você trabalha, né? Então, é para aí que você pode correr quando você tem problema de trinca, né? Outro problema de trinca é o formato mesmo do seu trabalho, que aí precisa de uma correção no formato do trabalho, que é a base metálica que vai ser aplicado à cerâmica. Né? Então, um close aí, mas está com mais foco a outra foto do que essa. Ok. Então, outras opções no mercado, existem muitas, né? Não é propaganda, é só para a gente ir observando. Supreme Cast SB, olha lá, SB já disse tudo, né? Sem berílio, tá escrito lá, ó, metalocerâmica, já tá a indicação lá, metalocerâmica, a Talmax
né? Estou vendo o símbolo de canto que comercializava ou que vende esse material, né? Então tem outros, hoje tem Fitcast, né? Fitcast, né? Tanto de níquel como também tem de cobalto, né? Você pode ligar lá que tem várias opções, tá? Então, geralmente esses metais eles possuem varetas de solda específicas para eles, né? Então, alguns trabalhos, infelizmente, não adaptam muito bem, principalmente quando vai encaixar em vários lugares, assim. Aí encaixa um lado, não encaixa o outro. Você fala, ixi, essa fundição não foi tão precisa, né? Quais são os problemas de precisão? Vamos falar devagarzinho, aonde você pode corrigir, né? E aí, para não perder aquele trabalho, muitas vezes corta essa estrutura, adapta as partes, né? Encaixa um pedacinho, encaixa o outro pedacinho, e nas emendas onde foram cortadas, né, a gente aplica uma solda, que é basicamente o mesmo metal, com uma temperatura menor. Você vai com um maçarico menorzinho também, um maçarico de solda, com fluxo, que é muito importante para que essa solda tenha um fluxo, ou seja, escoe, envolva as partes que têm que estar bem limpas, descontaminadas, sem gordura, por exemplo. Então, para que aquela solda una, né, as partes, né? Você não pode exagerar muito no fluxo, que pode evaporar gás no meio da sua cerâmica. E aí você tem problema de bolhas, às vezes na hora do glaze aparecem algumas bolhas. Muitas vezes o problema veio lá da solda. Então a solda é uma área de fragilidade, tanto de resistência, né, porque é um remendo metálico, como esse problema de poder liberar gases, né, por excesso de fluxo, né? Então, a gente evita, a gente tem que ir pesquisando aquele metal que a gente está acostumado, que a gente gosta, que a gente tem facilidade de adquirir, né? Então, aquele metal que a gente tem experiência, isso é muito importante. E o revestimento, que a gente também, de qualidade, né? Optar por marcas que tenham melhor qualidade, né? E aí, naquele laboratório, com aquelas variáveis que você tem, a temperatura do seu ambiente, a umidade do seu ambiente, né? Testar proporções desse revestimento, porque o revestimento é o líquido, o pó e água, né? Então, o líquido, que é a sílica, que eu já comentei, é coloidal, né? Meio gel. Então, misturado, essa sílica que promove a expansão do revestimento, né? Então, a combinação desses testes aí do revestimento, com o metal que você está acostumado, você aumenta um pouco de líquido, você vai conseguindo melhor precisão, né? Então, é um dos caminhos aí para você ficar livre da solda, né? Que é uma aula específica, né? Uma aula própria aí, a aula de solda, tá? Então, a gente tem cobalto cromo, molibdênio, também várias marcas, né? Então, de novo aqui, mostrando o produto da Bego, bastante conhecido, né? Top de linha. Então, tanto ligas para PPR, como liga para cerâmica, para aplicação em prótese fixa, né? A própria a Palladium, depois a própria Talmax, né? Também comercializava ou comercializa o metal Tilite, que fez muito sucesso, né? E realmente uma cor clara, bonita, um metal que possui esse marketing de ter 4% de titânio, né? Talvez, será que melhora a biocompatibilidade dessa liga, que na verdade é de níquel, né? Ela tem aí 76% de níquel, né? Então fica a dúvida aí desses 4%, se funciona para aumentar a biocompatibilidade, evitar talvez uma alergia ao níquel, né? Então, mas para comprovar aí, níquel é a maior parte, 76, vem primeiro. Cromo, 13, vem depois. Molibdênio, né? Então, 6%. E titânio, 4%. É uma liga de níquel, cromo, molibdênio, titânio. Tá? Que também eles fabricam em expansões diferentes. Nós temos ali 5 coeficientes de expansão diferentes, né? Então, isso para você escolher o correto para a cerâmica que você aplica. Coeficiente de expansão do metal sempre um pouco maior do que o coeficiente da cerâmica.
né? Então, essa aula introdutória, né, para o processo de fundição, né, visou aí mostrar a vocês, estudantes de prótese, ou até mesmo profissionais da área, né, metais, né, possibilidades de ligas que a gente tem, vantagens e desvantagens dessas ligas, né, ligas de alta fusão, ligas de baixa fusão, né, coeficiente de expansão térmica, né, quanto que esse metal expande e diminui com o calor, né, densidade, né? Então, mas o objetivo da aula é obter esse resultado, a precisão. Aquilo que você planejou em cera, em resina, né, ou às vezes com componentes comprados, pré-fabricados, né, às vezes calcináveis que vão evaporar, né? Então, como fazer essa fundição, né? Essa cera, esse material de cera e resina, ir para um bloco de revestimento que vai ser aquecido e vai derreter esse trabalho aí que você fez de cera com resina, vai ficar um espaço vazio. Além de derreter no forno, esse revestimento ele vai expandir, porque possui sílica, e a sílica muda de fase a 700 graus e aumenta de tamanho, então é como se fosse o fermento, a sílica, para esse revestimento que expande. Mas por que que o revestimento tem que expandir? Porque o metal também expande quando é aquecido, né? Aquela agitação dos átomos, né? Que vão se distanciando, então tornando a estrutura líquida e maior, né? E aí esse líquido entra dentro daquele revestimento que também, aquele molde refratário também está maior. E aí ambos, né, vão começar a esfriar e contrair, contrair, esfriar e contrair e chegar no tamanho desejável, que é o tamanho que encaixa no preparo realizado pelo dentista, né? Então a precisão, esse encaixe, né, do antes da fundição e depois, isso aí que se adquire com experiência e testes em laboratório, né? Variando algumas variáveis. Ok? Pessoal, essa foi a aula de hoje, introdução à fundição. Tá? Se você gostou, comenta. Se você não gostou, comenta. Tem alguma crítica, comenta. Algum elogio, a gente gosta, sempre ajuda, né? Se inscreva, tá? E tamo junto. Próximo vídeo, continuação dessa aula. Ótima semana a todos e vamos que vamos. Tchau!